O Estado-Geral da Nação é de resposta inovadora e de renovada esperança, disse o Presidente da República, resumindo o ano de 2020. É sobre o informe geral do Estado-Geral da Nação, melhor, que vamos falar no grande fórum de hoje, um tema que tem bastantes pontos que vamos aqui abordar de forma separada. Não vamos poder abordar todos, naturalmente, temos pouco mais de uma hora de programa. Vamos estratificar o debate, vamos falar de alguns pontos citados pelo Presidente da República, a questão do terrorismo, o DDR, o conflito no centro. Vamos falar da resposta do Estado moçambicano à pandemia da Covid-19. Vamos falar do processo de descentralização que teve este 2020 como o primeiro ano de implementação. Hoje, para refletirmos sobre estas temáticas todas que fizeram parte do informe sobre o Estado-Geral da Nação do Presidente da República, convidamos Mamadou Yassine, da Renamo, Sônia Mboa, do MDM e Dias Letela, da Frelimo. Os convidados são bem-vindos, já sabem, antes de avançar para este tema de debate, têm o direito de deixar ficar aquele que para vocês é o fato da semana. Primeiras damas, Sônia Mboa, qual é o fato da semana? Obrigada. Primeiro saudar aos telespectadores, aos companheiros aqui do painel. Para o tema da semana, quero abordar sobre a situação de transportes na cidade de Maputo. Mais uma vez, e pior ainda, por estarmos no mês de dezembro, os cidadãos estão sofrendo entrevistas antes de entrar nos transportes semicoletivos e apelamos a quem de direito que faça o seu trabalho, que é a monitoria e a fiscalização, porque ao ser dado uma licença não significa que é o dono todo-poderoso da estrada, mas tem um contrato social com o povo e principalmente também as terminais. Estamos sendo aliciados pelos vulgos mulheres que arrastam e em algum momento também acabam sofrendo algum assalto. Refiro-me a locais como Baixa da cidade, Spamani, no Parque de Zimpeto, porque em algum momento há uma anarquia para aquilo que é o transporte público na cidade de Maputo. Obrigado, Sônia Mboa. Ficou aqui o fato da semana. Dias Letela, vou assim, qual é que é o seu tema da semana? Muito boa noite. Permitam-me que saúde em primeiro lugar os colegas do painel, saúde o povo moçambicano do Rovuma Maputo, do Zumba ao Índico, que apesar das adversidades que o país enfrenta, continuam firmes. Eu queria desde já aproveitar para desejar Feliz Natal e um próspero ano novo ao povo moçambicano. Como tema da semana, mas antes disso, permita-me que também, de viva voz, de saúde, dê força aos nossos jovens que estão acantonado na frente de Cabo Delegado, assim como na Zona Centro, e bem como os profissionais da saúde. Saudar também ao mais alto magistrado da nação pela aula, pela entrega, pela forma como se dirigiu à nação na última aparição sua a partir do plenário da Assembleia da República. Como tema da semana, falaria também da ida do Presidente da República à Assembleia da República, porque foi uma ida firme, foi uma presença firme, foi um Estado da Nação que espelha aquilo que é a realidade do país, demonstrando aquilo que foram os passos que o povo moçambicano foi levando durante os 12 meses do ano 2020. Pois. Então, isto acho eu que é um marco, dado aquilo que foi a forma como o chefe do Estado se dirigiu ao povo moçambicano. Pois, Mamadou Yassine, qual é que é o seu fato da semana? Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimentar meus colegas do painel, assim também, quem nos veio de casa, e agradecer a Deus pela oportunidade de vida. O fato da semana, com um certo constrangimento, é o resultado do encontro da Troika em Moçambique e o posicionamento formal da Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul. Isto porque ela desfaz um equívoco de informação que é cozinhada e servida dentro do país e que se tenta vender para fora. É preciso recordar que a África do Sul dirige agora a União Africana,
Em consequência disso, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul assume também uma posição de relevo dentro da própria União Africana e na SADC. Mas a ministra diz que, em relação ao problema de Cabo Delgado, que é aquilo que Moçambique pede para a SADC entrar, era importante que Moçambique explicasse muito bem o que é que está a acontecer em Cabo Delgado, na qual ela avança que entende que o problema tem mais a ver com as assimetrias, com a pobreza, com a discriminação, com a exclusão e com os recursos que estão a ser explorados sem que os cidadãos locais tenham proveito disto. O que significa que, quando sempre dissemos que a SADC exigia a Moçambique uma explicação clara sobre o que está acontecendo em Cabo Delgado, e Moçambique até agora não consegue explicar, a ministra da África do Sul, que veio à troca, veio explicar isso. E isto coincide com o posicionamento com o vice-secretário da União Europeia, que também vem a dizer que, apesar de haver vontade de ajudar Moçambique, mas que é importante que Moçambique explique a questão da democracia, a questão da exclusão, a questão dos recursos naturais que não são perfeitamente distribuídos, retirando a tese do governo moçambicano que parecia que tudo nos querem dar de bandeja. Pois. Muito obrigado por terem deixado de ficar aqui os vossos fatos da semana. Vamos atacar o nosso principal tema de debate. Foram 3 horas de discurso no Parlamento moçambicano, onde o Presidente da República prestou o informe sobre o Estado-Geral da Nação. Antes de tocarmos em pontos muito concretos, Sônia Mboa, começo consigo. Qual é que é a sua análise geral sobre este informe? O Presidente da República diz que o país não parou e que não devemos nos arrepender do que conseguimos fazer nos diferentes setores. Bom, primeiro dizer que contra todos os argumentos o povo moçambicano recebeu de certa forma este informe de forma muito foi muito restrita, não estava clara a informação, parecia-nos mais um informe sem muito suco daquilo que devia ser. Por exemplo, para o assunto de Cabo Delgado, mesmo para o assunto da Zona Centro, faltou mais alguma informação do que aquilo que nós já vínhamos tendo nos briefings com os respectivos ministros dos pelouros. Em algum momento, nós olhamos a forma como está plasmado provavelmente no regulamento da Assembleia da República, falta algum elo de como deve haver o procedimento da prestação de contas, que deve haver um espaço para questionamento, não só para o informe do Presidente da República, mas também para o informe que a PGR tem-nos. Obrigado, Sônia Mboa. Estamos a fazer aqui primeiro a análise geral, depois vamos pegar para aspectos concretos. Tias Letela, qual é a sua visão geral sobre este informe do Presidente da República? Há vozes que dizem que foi forte, que foi fraco. Qual é a sua análise? Bem, talvez diria que pela primeira vez até a oposição, falando concretamente da Renamo, aplaudiu ao chefe do Estado a quando do seu informe anual. Isto mostra que há algum alinhamento, há algum entendimento de que, independentemente de estarmos numa situação, como eu dizia inicialmente, de estarmos num ano atípico, houve evolução, tivemos um informe que espelha a realidade. Um informe detalhado que mostra desde a área da segurança, da saúde, a área econômica e social, o que foi 2020. O Presidente da República tinha como tempo do seu informe um período que ia até 12 e 15. Isso terminou por volta das 13 e tal. 13h20. Sim, 13h20, porque quis mostrar aquilo que foi a realidade, quis detalhar, quis ir fundo. Então, nós podemos resumir em linhas gerais que o informe espelha a verdade, o informe foi
positivo, é um informe que achamos nós que vai ao encontro daquilo que era o esperado pelo povo moçambicano e foi o vivido durante o ano 2020. Mamad Yacine, a sua visão? Bom, muito obrigado. Eu tenho dificuldades, logo a priori, em perceber o que é que, na verdade, o Presidente da República queria espelhar, se é que espelhou. Deixando os silogismos à parte, ou olhando para um pragmatismo que lhe é reconhecido, mas muitas das vezes desenquadrado. Só que recordar aqui que, em 1917, o Presidente nos disse, na altura, que o Estado da Nação é desafiante e encorajador. Em 2018, disse que o Estado da Nação é estável e inspira confiança. 2019, diz que o Estado da Nação é de esperança e um horizonte promissor. Em 2020, o Presidente diz que é de resposta inovadora e de renovada esperança. Provavelmente o Presidente da República esteja certo nesta última resposta inovadora e de renovada esperança. Porque o país está escangalhado. Essa é a primeira análise que se faz. E a resposta inovadora que o Presidente da República tem é desacelerar ainda mais a reconstrução do próprio país. A esperança que o Presidente da República faz, como sempre a esperança é futurista, provavelmente prevê numa altura em que ele já não estará como Presidente. É preciso assumir que, com certa infelicidade, este país, desde 2009, que não tem Presidente. Desde 2009. Nós somos um Estado que pode parecer que tem uma liderança, mas que ela, por si, não assume que é líder. Disse uma coisa o colega Dias aqui, que até é constrangedor a dizer, que a Assembleia da República estipulou, como órgão, estipulou um período para o Presidente da República, que é outro órgão, que visita este órgão, vir dar um informe num período de hora X a X, entendeu o Presidente da República que ele tem um poder pela Assembleia da República. Daí achou no seu direito, como diz o colega, achou melhor extrapolar o tempo para explicar. E eu pergunto, a Presidente da Assembleia da República, o que é que fez? Pois, mas assim, estamos a fazer aqui a análise geral, vamos agora começar a pegar os pontos específicos. Começo consigo, Sónia Mboa. O Presidente da República disse algo que pode ter passado assim escondido no seu discurso, mas que levanta muitas dúvidas. Disse que o governo soube da questão do terrorismo, dos primeiros sinais de terrorismo em 2012, como aliás já avisavam várias vezes as lideranças religiosas que disseram que não foram ouvidas pelo governo. O Presidente diz que sabia disso, na altura era Ministro da Defesa, entretanto nada foi feito. Que leituras fazer deste tipo de afirmações, sobretudo quando acrescida a questão de existirem, segundo o Presidente da República, algumas ações estão a ser levadas a cabo, mas que não podem ser ditas por questões estratégicas? Bom, nós estamos já habituados a essa situação de segredo de Estado, questões estratégicas, mas o que o povo moçambicano precisa é de uma informação fidedigna, porque se hoje aparece e diz que nós já estávamos a contar que era há 3 anos, porque foi na altura em que começou, foi o pico, em 2017, e é o que o povo moçambicano estava a contar. Mas ele trouxe aqui mais um dado e oficializou que desde a altura em que ele era o Ministro da Defesa, logo, nessa altura, a estas Nunca alturas... houve com esta afirmação bandidos armados, homens com katanas, eram mesmo terroristas. O que acontece é que, nesta altura, ele algo tem para dizer e que não explicou muito bem. E, provavelmente, por causa desta situação dos segredos, em algum momento pareceu-me a mim que ele estava a querer passar alguma informação que, se não se puserem a pau, provavelmente eu posso denunciar este assunto. Porque é muito mais do que nós imaginamos o que está a acontecer em Cabo Delgado. Vamos nos recordar aqui na altura da campanha, o povo saiu às ruas e disse quem que estava a proteger este grupo e disse o que é que este grupo fazia e ninguém fazia nada. O Presidente da República também já disse que há elites que estão a financiar esta situação. Mas dizer que há elites e continuar no silêncio e não fazer nada, pois, vale a pena não dizer e nós continuarmos a morrer e não saber o que é que está a acontecer. Pois. Porque em algum momento, quando ele traz este assunto para a Assembleia da República,
numa Assembleia da República que este ano de 2020 não chegou a agendar este assunto de Cabo Delegado, é triste. Estamos numa situação em que acabamos querendo transmitir que o Estado da Nação vai bem, enquanto temos que fazer a gestão de duas guerras. Nenhum país sobrevive a isto. Pois, Dias Letela, qual é a sua visão sobre esta abordagem apresentada pelo Presidente da República com relação ao terrorismo em Cabo Delgado? Quer que olhe para a resposta que foi dada neste 2020 no geral e também, sob o ponto de vista específico, a esta afirmação do Presidente da República que diz que o governo já tinha assumido que é terrorismo desde 2012, mas aparentemente nada foi feito. Bem, talvez... Passaram 5 anos até começar-se a agir. Eu acho que quando se fala de uma ação, é preciso que tenhamos em conta as fases de uma ação. Se hoje estamos numa ação direta de confronto em Cabo Delegado, não se pode dizer que no passado nada foi feito. É preciso também ter em conta que quando começa a situação de Cabo Delegado, tinha que se também protelar o lado da questão religiosa, porque podia também suscitar outras revoltas, como se estivesse a atacar aos muçulmanos. Houve um processo dentro disto, houve uma investigação, a segurança do Estado aparentemente não teve sucesso essa investigação. Sim, ninguém disse que em toda guerra temos sucesso. Ninguém disse que em toda investigação nos saímos bem. Mas sempre temos que olhar aquilo que é o fim último, que era buscar o bem, e dentro daquilo que era a investigação que foi sendo feita, é preciso também saber que o terrorismo foi também se desdobrando naquilo que são os modos operandi. E isto fez com que, à medida em que o Estado foi aplicando aquilo que são as suas medidas, o terrorismo também foi avançando naquilo que foi o agravar da sua ação. E não só, é preciso também termos em conta aquilo que é a situação da África Austral, olhando para a experiência que Moçambique tem, ou os países vizinhos, no lidar com o terrorismo. Dias Letela, se já sabemos da questão do terrorismo desde 2012, como disse, as suas fases evoluíram, investigamos, mas não deu certo, por que até hoje nós não temos uma estratégia clara de combate? São já 8 anos com esta situação no país. A pergunta que eu talvez... não diria que estou a lhe fazer, mas tinha que lançar ao ar o que chamaríamos de estratégia clara. Eu disse num dos nossos debates que a situação de terrorismo é complexo. É preciso perceber que no terrorismo há muitos envolvidos. É complexo também na França e tem uma estratégia. Não pode pensar que em Moçambique não há nenhuma estratégia. É isso que eu estou a dizer. Não conheço nenhum país. No ano passado tivemos atentados na França e a França achava que já está totalmente preparado para lidar com o terrorismo. Tivemos assassinatos este ano. Então, não podemos negar isto. O terrorismo tem esta complexidade até para potências mais prestigiadas como os Estados Unidos. Então, é preciso entender que quando Moçambique desdobra-se para um determinado combate, os inimigos do nosso povo, os inimigos de Moçambique, também vão se sofisticando. Não, é preciso continuarmos a acreditar, como disse o chefe do Estado no seu informe, que tudo está sendo feito. Aliás, até falou da sofisticação que nos próximos tempos vamos ter para a nossa força com vista a combatermos o terrorismo. Tudo está sendo feito para que o terrorismo seja estancado a nível da África Austral, a nível de Moçambique e a nível de Cabo Delegado. Mas assim, qual é a sua interpretação com relação a esta questão do terrorismo, tendo em conta o que o Presidente da República disse e o que nos é mostrado quando se está em reuniões da Troika? O Presidente da República diz que há ações que não são reveladas por questões estratégicas e diversas lideranças, como citou a Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, dizem que Moçambique, quando questionado sobre estratégia de combate ao terrorismo, não apresenta nenhuma. Bom, deixa-me só dizer que em 2011 eu escrevi um artigo que falava sobre a guerra do petróleo e as influências do ponto de vista de estratégia. E nesse artigo eu mencionei que se não houver uma estratégia, nós teríamos uma guerra semi-terrorista em Cabo Delgado, que era a zona onde havia
haveria a exploração de petróleo. Mas também é preciso trazer aqui outro conceito, que é um conceito mesmo da estratégia, é que os grandes fazedores das guerras não estão no terreno, estão sentados sempre nas grandes poltronas e nas grandes cidades. E que a população jovem que se mata. Mas o lucro ou o louro da guerra nunca é para quem está no terreno. E, bem disse meu colega aqui no início, que dá força, saudações aos jovens guerreiros que estão lá. É exatamente assim. Os outros que se matem. Mas o presidente está a dizer aqui que ele sabe deste problema, que não só está a dizimar a vida de militares, mas retirou a maior parte da população das suas zonas de origem e que estão a morrer. E eu penso que é uma afirmação muito grave do Presidente da República. E é preciso... Outra coisa é importante aqui, deixa-me só dizer o seguinte, é que com uma certa infelicidade, Moçambique tem tido presidentes que, quando deixam de ser presidentes, não têm nenhuma função internacional, nem regional. Ou seja, pela podridão como dirigiu o seu mandato. Se recordarem, eu disse aqui que Moçambique não tem presidente desde 2009. Por quê? Eu me estou a referir ao primeiro mandato do presidente Guebuza. Depois disso, foi exatamente o que a gente está a ver. Uma desgovernação, ou seja, todas com esperança no futuro, uma resposta renovada, esperança, e os problemas vão agudizar. O pronunciamento do Presidente da República pode ser entendido como quem dissesse, então, este problema esteve a incubar, numa altura que o senhor, na qualidade de Ministro da Defesa, tinha todo o controle sobre ele. E é preciso dizer aqui ao meu colega de painel que o debate com as religiões não foi em 2012, foi em 2015. Foi o primeiro encontro em que os religiosos reuniram-se com o governo para discutir a questão de Cabo Delgado. Que significa que, se o Presidente da República diz que em 2012 sabia disto, então houve 3 anos até que começou a haver uma ação por parte... É perigoso, está sendo dito por um chefe de Estado, que tem toda a imunidade que tem, e está dizendo um parlamento cheio de deputados de um partido que é mais estampa, não avaliam nada, e também num relatório que ninguém pode debater. Ou seja, não é entregue previamente para os deputados poderem analisar, é entregue depois de ele falar e ter ido embora e não pode ser questionado. Pois. Mas depois de deixar o mandato, as outras instituições internacionais, o Tribunal Penal Internacional, me refiro ao Tribunal Africano de Crimes de Guerra, podem muito bem questionar este posicionamento. Pois, Sônia Mboa, vou assim falando, aproveitando esta deixa de Mamadi Yassine, falar de instituições internacionais. O Presidente da República disse que Moçambique tem inimigos no mundo, mas também tem muita simpatia universalmente. Mas é preciso saber gerir estes amigos, estas simpatias, para que não se faça aqui uma salada. Falando isto da necessidade que Moçambique tem de receber ajuda e também da necessidade, passa a redundância, de se delimitar que tipo de ajuda se precisa e quais são os impactos da ajuda que pode vir. Qual é a sua análise com relação a esta questão? Temos uma SADC que já se organiza sob o ponto de vista de criação de estratégia para o combate ao terrorismo e temos Portugal que vai assumir a União Europeia no próximo ano e que pressiona bastante o Parlamento Europeu para que haja uma resposta um pouco mais direta sob o ponto de vista militar em Cabo Delgado. Bom, e é graças a estes amigos mesmo de Moçambique e dos moçambicanos que nós temos tido o privilégio de ter algumas informações que não conseguimos ter aqui em Moçambique. E é graças a esses amigos de Moçambique que pedem que Moçambique apresente uma estratégia do que, na verdade, nós precisamos, querem perceber, porque eles já viram que esta guerra de Cabo Delgado é nada mais, nada menos que apelidado, que é o terrorismo, mas, no entanto, tudo indica que todos estão metidos nesta situação. Porque não seria o Presidente da República vir e dizer nós sabemos que alguns quadros estão metidos nisto e nós não temos processos, não temos pessoas presas. Não é um Presidente, é a Sônia quem deve dizer acho que, e não o Presidente da República.
porque nós estamos numa situação muito sensível para o caso de Cabo Delgado, e veja que mesmo até no informe em que ponto está a situação, quer dizer, em que estágio foi referido o assunto de Cabo Delgado, entre linhas e sem muita informação. Nós fomos buscar, fomos contratar serviços fora e não sabemos até que ponto aqueles que nós contratamos, até que ponto eles vão continuar a servir para terminar ou se vão querer continuar a levar dinheiro de Moçambique. Nós, como moçambicanos, não sabemos quanto dinheiro está sendo gasto para esses serviços. É melhor começar a usar os amigos. É melhor, primeiro é melhor que se debata na Assembleia da República. Os nossos deputados da Assembleia da República deviam ter vergonha na cara. Deviam ter vergonha na cara porque são moçambicanos que estão a morrer. A nível internacional já se debateu. Em Moçambique não se fala. Em várias sessões. Tudo é segredo e já parece que estamos a pedir estratégia para querer dizer que amanhã havemos de estar no ponto YZ e não é isso que Moçambique quer. Pois. E o presidente no seu informe não chegou de dizer se temos ou não zonas ocupadas pelos terroristas. Nós não sabemos o que é que está a acontecer. Se disse, eu não percebi. Pois. O Presidente da República, Dias Letela, disse no seu informe sobre o Estado-Geral da Nação, o vangloriou-se dos muitos amigos que Moçambique tem. Diz que tem amigos da Ásia, da Europa, da América e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Como gerir essas ajudas e depois como olhar aqui, ainda bem que é deputado, para o papel do Parlamento na hora de fazer o crivo, porque são situações que vão impactar não só no presente, mas também no futuro. Bem, eu queria lembrar que parece que virou moda em Moçambique criticar tudo o que o governo faz, tudo o que o presidente da República faz, e às vezes parece que são ataques direcionados ao presidente. Deixe-me que primeiro recorde a situação que o colega Yassine dizia. O presidente da República e o seu elenco analisam e programam o tempo olhando para o relatório que vão apresentar. Não é a Assembleia da República que define, presidente, amanhã ao chegar só tem este tempo. Não é isto que acontece. Há um relatório. Quem apresenta o relatório é o governo, é o presidente da República. Esses é que sabem quanto tempo vão ter. Não, eu coloquei uma questão, o colega distorceu para confundir a opinião pública. Olhando para a situação de Cabo Delgado, concretamente como parlamento nosso, eu tenho que recordar que a visão em termos de leis, normas e em termos de mandato é um pouco diferente daquilo que a União Europeia neste momento está a definir em termos de pressão para ajudar Cabo Delgado e aquilo que seria o papel da Assembleia da República olhando para o nível interno. Mas a Assembleia da República marcou reuniões extraordinárias para debater, por exemplo, a questão da Covid. Se não vejamos, o que muitos exigem é que a Assembleia da República avance, exija que se declare guerra. Estamos a dizer que neste momento não é a visão da Assembleia da República, porque também o Estado, o governo de Moçambique, não solicitou para que isto seja feito até então. Como é que se caracteriza uma situação em que há 9 distritos em que as entidades não funcionam devidamente, a população não pode viver em paz, não é guerra? É possível deixar-me avançar, aliás, está a dever-me 2 minutos eu tenho de colocar questões. Do debate passado. Vai aproveitar os seus 2 minutos. Sim, permita-me que eu coloque que enquanto isto acontecer, estará a colocar a cortar-me as linhas de raciocínio e vai dificultar aquilo que é a minha exposição. Eu dizia que a Assembleia da República, até então, para além das visitas que fez como comissão especializada, a primeira comissão, também esteve no trabalho que lhe cabe, que é aprovar os documentos. Um dos documentos que aprovamos é o funcionamento do Ministério da Defesa, olhando para aquilo que são as verbas para o próximo ano. Isto fez. E fez depois de analisar que há este pacote. Agora, há coisas que nós temos que aceitar que o colega Yassine fale, a colega fale, porque estão na situação de oposição.
E talvez eu também faria a mesma coisa. Onde se faz a oposição, é preciso contra-atacar, é preciso fazer pressão. Mas eu não conheço nenhum país, mesmo nos Estados Unidos, mesmo nos países onde acha-se que a transparência é a maior de todos os tempos, em nenhum momento fala-se daquilo que são as verbas diretamente usadas para situações de guerra. Não se fala daquilo que são as estratégias diretamente. O que eu percebi é que os colegas queriam que o presidente dissesse, a partir da próxima semana, a estratégia é que os militares vão se posicionar no distrito A e B, teremos lá tantas munições, teremos tantos helicópteros. Não acontece em nenhum país do mundo. Eu dizia, quando da minha primeira intervenção, que o presidente assumiu que precisamos incrementar aquilo que é a nossa ação a nível de Cabo Delegado. O presidente da República falou de cabecilhas que vem liderando, dos que foram abatidos e os que continuam vivos, quer dentro de Moçambique ou fora de Moçambique. O presidente da República apresentou, o presidente da República falou da situação crítica que se vive em Cabo Delegado. Então, são as coisas básicas que podiam serem apresentadas numa situação do informe. Não estamos a falar de um relatório que é para apresentar por uma semana. Estamos a falar de um relatório que devia se apresentar toda a vida de Moçambique e de todos os ministérios em 2 horas. Então, era isto, aliás, para mostrar ao presidente da República que a situação de Cabo Delegado e a situação de Covid domina aquilo que é a situação normal do nosso país. A primeira coisa que apresentou no seu relatório foram essas 2 situações. Então, o presidente da República está preocupado, sim. O presidente da República fez entender que tudo está sendo feito para que, no momento útil, aceitável, enquanto se reúne e desenha essas negociações, os outros países também estarão a se organizar. Há uma linguagem que o presidente usou, permita que cite isso, disse: não podemos aceitar só por aceitar, sob risco de termos um apoio que venha a tornar-se numa salada. Obrigado. No nosso país. Então é preciso que seja uma ação coordenada, uma ação que venha ajudar e não prejudicar no pior daquilo que nós estamos a viver neste momento em Moçambique. Pois bem. Eu quero discordar com o colega por um motivo muito simples. É que Moçambique, antes da chegada do atual presidente, foi sempre um país que, no âmbito internacional, granjeou simpatias. É só no mandato do presidente Nyusi em que Moçambique perdeu amigos internacionais. Então, mas não podemos dizer... Queria pedir ao moderador, porque esta é uma deixa que estamos a ter, ainda não havia cedido palavra ao Yassine. O que eu quero perguntar ao colega Yassine, no seu entender, vamos raciocinar, vamos ser lógicos no pensar. Sim. O presidente Nyusi, desde a sua entrada, passam quase 7 anos, ou 6, em nenhum momento o país, mesmo depois de disparar o dólar dos 31 para 70 meticais, nunca Moçambique ficou sem pagar os salários, nunca Moçambique deixou de importar, nunca Moçambique deixou de ter uma convivência olhando para aquilo que é o lado econômico normal. Conseguiu. A pergunta que eu lhe faço é assim, meu colega, vamos pensar, vamos ser um pouco justos no pensar. O presidente da República entra à descoberta de dívidas ocultas que ofusca todo o plano que o presidente havia feito. A pergunta que eu lhe faço é: o que acha de Moçambique? Então, acha que Moçambique ia continuar a ter o curso normal? Deixa-me responder ao colega. Primeiro que... E penso para pôr um ponto só. Essas dívidas mas foram espera, contraídas... é interessante. Não culpem partido. Então, o que está acontecendo está-se a fazer ataques ao presidente. Não devemos elogiar o presidente Nyusi. Mas é engraçado. O presidente Nyusi resistiu até hoje. Elogiaram os desempregos. Quais desempregos? Os criados pela Covid-19. Deixa-me só dizer o seguinte. Falou das dívidas ocultas. Para além do Chang, quem assinou a autorização da criação da MAM, da Imatum e da Proíndicos foi o atual presidente. E recebimento Sim. Foi o atual presidente. Assinou como ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Então, ele não entrou para um assunto que não conhecia. Segundo, se for a ver aquilo que foi o posicionamento do último encontro no tribunal em novembro, onde a Credit Suisse
quando se defende, pede ao Tribunal de Londres para arrolar o antigo ministro da Defesa, o cidadão Filipe Nyusi, como receptor de uma parte da verba dada pela Previnvest. Então, o que significa que este indivíduo não está alheio ao tudo o que aconteceu. A diferença é que, o Guebuza chamado... tanto como o presidente Guebuza, chamado para a audição na PGR, disse que tem que se chamar o ministro da Defesa. Sim, mas então, eu estou a falar, a pergunta que me coloca sim. é estranha, na medida em que tenta ilibar mas uma imagem de Mas alguém... a pergunta que eu lhe coloco, o colega Yassine, é: o fato de Moçambique ter contraído dívidas significa que significa que o presidente Nyusi devia entrar fazendo planos de uma desorganização total que aconteceu na governação dele, até de suspender. Era esse o plano, de suspender o apoio externo? Não. Aquilo foi uma surpresa para o presidente Nyusi. Porque o presidente Nyusi acreditava... E resistiu. Mas o que significa resistir? O resistir é levar um bom porto. O barco continua a andar. Não, mas o barco está a funcionar. Só está a continuar para os membros da Estimados convidados, mas quem é Moçambique? Moçambique é o governo. Moçambicanos estão a trabalhar. Segundo bloco do Grande Fórum, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Estamos a discutir algumas informações que constaram do relatório do Presidente da República sobre o ano 2020, o informe sobre o Estado-Geral da Nação. Antes falamos do terrorismo em Cabo Delgado. Sinto que há algumas reservas que cá ficaram, mas vão ter de ser colocadas no meio do tema a seguir. Vamos falar agora das ações da Junta Militar. Começo consigo, Yassine, era a sua vez, sim, compreendo. O Presidente da República diz que vai precisar passar para ações concretas contra a autoproclamada Junta Militar da Renamo, porque Mariano Nhongo não quer dialogar. Esta é uma afirmação que é colocada, pelo menos do ponto de vista público, pela segunda vez, porque a primeira foi depois da trégua de uma semana que foi dada nas perseguições a este homem. Bom, eu acho justo, na medida em que cabe a ele, como garante da estabilidade do país, decidir fazer aquilo que quer fazer. Que perigos isto aqui acarreta? Não. Porque mas aí que está o problema. Estes conflitos têm um histórico de quando, por exemplo, se abate o líder, se alastram. Não, a questão é, a Frelimo é um partido, por ser caduco, que ainda acredita que a teoria da liquidação da liderança resolve os problemas de um país. Não. Esta teoria funcionava nos anos 45, na altura em que países como a Ucrânia, a União Soviética, Chechênia, Coreia do Norte ajudavam o Frelimo a pensar do ponto de vista estratégico. É que a teoria de liquidação de liderança, como pensa que resolve, da mesma maneira que a Frelimo fez de tudo para eliminar-lhe a cama, ciente de que ao sim o fizer vai terminar o problema e terá derrotado a Renamo, esquece do essencial. É que a insatisfação social em relação ao partido no poder, em relação à discriminação, exclusão e sistemas antidemocráticos que o partido no poder tem hoje em dia espelhado, fazem com que a população no seu geral não se reveja até na política que é trazida pelo partido no poder. Olha, bem diz, o Presidente da República disse uma coisa que é a outra, uma atrás da outra, todas elas diferentes daquilo que pode ser percebido como intervenção. E, é claro, faz jus quando o Presidente lê um discurso e quando decide falar sozinho sem ler, são duas personalidades totalmente diferentes. Olha, se me diz aqui que, olha, daqui para frente nós vamos partir para a situação de uso de força bruta contra a junta militar, e eu me interrogo, todo o tempo que a junta militar formou-se e que esteve na rua e que esteve a fazer e desfazer como faz, então a defesa sempre protelou a esperar. Pois. E não só. Quando o Presidente da República diz que, bom, houve um cessar-fogo unilateral que não deu certo e agora esta fase de entrada em força bruta, então, mas como é que nós podemos analisar isto? Quer dizer, uma coisa são dois racionalizar o tempo, que do ponto de vista de informação,
parece que estamos a ler um livro de patinhas, que é mesmo para crianças. Sónia Mboa, qual é a sua interpretação com relação a esta colocação do Presidente da República sobre a junta militar? Quando todos pensávamos que, por exemplo, neste informe podia haver alguma informação, por exemplo, houve esta trégua apresentada pelo Presidente da República, ele não disse neste relatório o que é que teve como fundamentos ou como ganhos depois, ou o que é que resultou esta trégua, porque nós ouvimos e acompanhamos pela mídia quando o Nhong'o, numa das entrevistas, disse que não tinha conhecimento da trégua, que não tinha sido contactado, que ele não sabia sequer, porque também tinha acompanhado, como qualquer moçambicano, nos órgãos de comunicação social. Ora, se nós estamos a dizer que os moçambicanos sempre pensaram que o governo estivesse a fazer de tudo para acabar com esta desestabilização na zona centro, criada provavelmente pela tal dita carta, que depois apareceu nas redes sociais, que nós não sabemos se é verdadeira ou não, porque não foi oficial. De certa forma, parece-nos que estamos a tomar uma nova posição, como quem vai se trazer uma varinha mágica para acabar com a guerra na zona centro. Ora, não é fácil um país como Moçambique estar a fazer gestão de duas guerras. Nenhum país resiste. Pois, Sónia, muito obrigado pela capacidade de gestão de tempo. Dias Letela, coloco-lhe a mesma questão, sobretudo quero que olhe para os impactos que podem advir disto. Como eu questionava ao Yassine, há aqui alguma questão, do ponto de vista teórico e prático, que quando se aniquila o líder ou começa-se com ações armadas, estes conflitos costumam alastrar-se. Há quem diga que com 5 AKMs é possível desestabilizar um país. Bem, é preciso primeiro assumir que, gorradas todas as tentativas de negociação, pode não haver outra saída senão avançar. A não ser que alguns cidadãos nossos estejam a defender a situação do governo recuar e assumir que o Nhong'o ganhou e deixar continuar a atacar normalmente. Contrário a isso, todo o Estado, todo o governo tem o dever de defender o seu povo, mas usando o recurso de arma como última hipótese. É o que está a acontecer. Tudo foi feito. Senão, devíamos também recordar que num passado recente, um dos observadores ou negociadores do DDR, que tentou negociar disse Mariano Nhong'o, é uma pessoa difícil, extremamente difícil de se negociar com ele. E o chefe do Estado, mais uma vez, tentou fazer. Não, é preciso que os colegas também avaliem isto. Nem sempre, não podemos pensar que o Mariano Nhong'o poderá ter a mesma sorte que o presidente Dhlakama teve. Tivemos situações em Angola em que, quando liquidou-se o Jonas Savimbi, Angola teve a UNITA teve que se render automaticamente. Então, não podemos pensar que as coisas são assim tão lineares. É possível eliminar-se Nhong'o e os seguidores de Nhong'o fragilizar-se. Então, nós acreditamos que o impacto poderá não ser o positivo, porque onde falamos de guerra, os impactos muitas das vezes são negativos e acarretam avultadas somas de dinheiro, mas neste momento não há outra saída senão o Estado posicionar e usar todos os recursos que tem para poder defender o povo moçambicano na zona centro ou nas novas frentes que o Nhong'o poderá abrir. Mohamed Yassine, a partir de agora vou pedir maior capacidade de gestão de tempo por causa da pressão que temos, todos já sabemos. Sim. Mohamed Yassine, temos aqui uma questão que foi colocada sobre o DDR pelo Presidente da República. Em algum momento parecia estar a enviar uma mensagem para determinadas pessoas que não citou. Disse que não se pode dizer que não se está a cumprir o que foi acordado com Afonso Dhlakama no âmbito do processo DDR, porque há pessoas que sabem o que é que foi negociado, só não dizem porque querem que o governo pareça mentiroso. Qual é a sua visão? Bom, o que posso dizer é que percebo que até agora a maior parte do que está sendo debatido a nível do DDR é exatamente aquilo que foi discutido com o presidente Afonso Dhlakama. Ou seja, não se está a acrescentar nada, só não se está a cumprir muito. O problema é que nós sentimos com o governo
em relação ao DDR não é o dizer que o governo acrescentou algumas coisas, mas é dizer que a Frelimo não está a cumprir uma parte daquilo que foi acordado. Por exemplo, posso lhe dizer que o que o Presidente da Câmara dizia é que queria eleições livres, justas e transparentes, que era uma das bases fundamentais para o segmento real do processo de DDR. Quer dizer, mas o que nós vimos com as eleições, pela primeira vez na história de Moçambique, desde que Moçambique se tornou um país multipartidário e com eleições, o Partido Frelimo venceu em todas as províncias. Pela primeira vez, desde que começa o processo eleitoral, a Frelimo conseguiu vencer em todas as províncias e na forma como venceu, o que significa que logo que não está cumprido um dos fatores fundamentais daquilo que era o DDR, que era eleições livres, justas e transparentes. Mas, do resto, o Presidente da República tem razão, não há nada que está sendo feito para além daquilo que se concordou com o Presidente da Câmara e o Presidente Ossufo não alterou nada. Só que algumas coisas não estão sendo cumpridas. Sónia Mboa, vou assim, por causa mesmo da questão de gestão de tempo, vou colocar uma outra questão, se quiser comentar a anterior vai poder fazê-lo, mas num curto espaço de tempo, finalmente o Presidente da República anuncia a possibilidade de criação de uma unidade de combate aos raptos, os raptos estes que foram uma grande mancha de 2020. Qual é a sua colocação e depois como é que deve ser encarada a situação de termos uma fragilidade do ponto de vista de investigação dentro do CERNIC, que poderá ser uma das principais fontes, pelo menos do ponto de vista de recursos humanos? Bem, da forma como foi abordado, parece-nos ser tudo em termos de hipóteses. Se nós estamos numa situação em que Moçambique é um país onde a segurança parece-nos ser frágil, não se percebe como é que o Presidente da República ainda está a colocar hipóteses de criação Disse que já está em processo. Mas, vem até no relatório e ele anunciou que já está em criação. Disse que já estava em processo e que estão até a ser pedidas ajudas internacionais. Até sim. O problema é nós estarmos a deixar sempre para depois uma situação que já devia existir. E ainda continuam, para mim, sendo hipóteses porque não temos. Tu, quando não tens uma coisa em mão, quantas vezes foi prometido em Moçambique a criação, por exemplo, quando se criou a CERNIC, qual era o objetivo? Por que nós queríamos ter uma instituição como esta? Não era para dar vazão a todas, mas não demos instrumentos. Nós criamos instituições, mas não damos condições para que elas trabalhem. E este é que é o grande problema. Não adianta nada termos muitas instituições e estarmos a aparecer, por exemplo, num fórum como a Assembleia da República, numa situação hipotética em que ainda não temos nada físico. Nós não temos e não podemos afirmar que isto vai acontecer ainda neste mandato, porque há muita situação que Moçambique já devia dar resposta para a situação, por exemplo, dos raptos. Nós temos um problema muito sério que acontece dentro da própria polícia. Muitas vezes a nossa polícia especial está envolvida nesta situação de raptos. Então, nós não, mesmo que se criem muitas outras instituições, serão as mesmas pessoas a fazer gestão destas instituições. Dias Letela, qual é a sua visão? Sobretudo tendo em conta que há muitos indivíduos, empresários que já foram vítimas de raptos, que começaram a sair do país e a transferir os seus investimentos. Eu queria lhe pedir, queria que me recordasse a situação que fez o Yassine. A última pergunta. A questão sobre o DDR, que o Presidente da República diz que está tudo que foi combinado com a Força da Câmara está a ser feito. O que eu queria recordar também ao colega Yassine, antes de comentar essa parte, é que a Renamo perdeu da forma retumbante por causa dos seus comportamentos. Eu já disse, o colega Yassine me parece um comentador e um cidadão que eu admiro, lúcido. Então, ele deve assumir que a Renamo, enquanto não assumir também como partido os comportamentos dentro da própria Renamo, a Renamo vai se desgastando e poderá, como eu disse numa das vezes, desaparecer. O Presidente da República falou e só faltou apontar dentro da Assembleia, porque são deputados que estavam dentro do plenário que fizeram parte do assunto de DDR. Mas o que está a acontecer dentro do DDR, essa contestação que está a acontecer para com o Insufo é que dentro da Renamo há pessoas que vivem da guerra.
E enquanto sentirem que DDR está a caminhar ou o SUFO está a colaborar, começam a criar essas clivagens. E o presidente diz, há muitos que conhecem a situação, até mais que o próprio presidente da Renamo, o SUFO. Dentro dos deputados, dentro de alguma massa da Renamo, conhecem bem a situação de DDR. Olhando para a situação dos rápidos, eu tenho que dizer que tudo tem o seu tempo, como dizia. Houve uma situação que até paralisou-se o comércio na Beira por causa dos rápidos e era já oportuno, era necessário este avanço por parte do presidente e do governo de Moçambique na criação desta polícia especial. Mas é preciso ter em conta que o presidente Nyusi é um presidente que define aquilo que é a sua atuação, é um presidente ponderado e que não podia aparecer ao público naquela altura a dizer estamos com este plano. Concebido o plano, criadas as condições, ele anunciou ao povo moçambicano que já estamos a responder aquilo que é a maior preocupação. Depois da guerra de Cabo Delegado e de Covid-19, uma das maiores preocupações que o povo moçambicano tem são os raptos. E o governo de Moçambique pontualmente está a responder com aquilo que é a preocupação do nosso povo. Vamos dizer assim, vamos abrir uma nova janela aqui que precisamos mesmo debater, tem que ver com a descentralização. 2020 foi o primeiro ano de implementação. Nos primeiros meses vimos uma situação incomum, onde, por exemplo, sobre o lançamento do ano letivo, não se sabia quem lançava o ano letivo. Em algumas províncias tivemos 2 lançamentos do ano letivo. Que interpretações faz, que balanço faz deste primeiro ano, primeiros meses de implementação do projeto de descentralização? Olha, eu só posso me pegar naquilo que disse o Primeiro-Ministro ainda semana passada, que os secretários permanentes estão a fazer o governo perder o foco. Então, se o próprio Primeiro-Ministro assim afirma em relação à dupla de poder que existe numa província, sem ainda estratégias claras de quem faz o quê. Eu estou a pegar, o próprio Primeiro-Ministro percebe agora que isto está a perder foco por causa do secretário permanente, e o Presidente da República diz que até deu um exemplo infeliz. Diz que devemos nos habituar. Sim, que devemos nos habituar, porque isto aqui vai dar certo. É uma coisa que veio para ficar, vai dar certo. Olha, eu penso que a Assembleia da República não é um lugar de sátira. Sátira pode ser por parte dos deputados que estão ali, mas o Presidente da República é um órgão convidado à Assembleia da República. Agora, aqui, não sei se a mensagem do Presidente era para o Primeiro-Ministro, que disse que na semana passada no jornal Zambeze que os secretários permanentes fazem perder o foco, secretário de Estado. Os secretários de Estado fazem perder o foco do trabalho do governo, e o Presidente diz que é preciso se habituar que isto vai dar certo. Não sei se está a responder ao Primeiro-Ministro. Segundo, é importante nós percebemos que a descentralização perde foco também quando não há uma desconcentração financeira. Ou seja, o distrito ser o polo de desenvolvimento, como é o slogan antigo, e o distrito é o tal, a província é tal que hoje se define do ponto de vista da sua liderança, também tem que ter uma liberdade do ponto de vista de finanças públicas, para poder reger-se. Mas as finanças continuam centralizadas. Olha, então, vai ser muito difícil no modelo de arranjos, porque o secretário permanente, o secretário de Estado foi mesmo para impedir que as províncias onde a Renamo iria ter o governador pudesse governar à vontade. Obrigado, Mohamed Yassine. Sônia Mboa, qual é que é a sua opinião? Estamos já há alguns meses de implementação deste projeto de descentralização, ainda não se sabe de fato quem faz o quê. E há quem faz analogias ainda mais mínimas, mais esclarecedoras. Estes 2 indivíduos, quando vão à mesma cerimónia, cada um tem o seu pessoal, cada um tem a sua viatura, e tudo isto tem gastos que são onerosos para o Estado. E é muito estranho principalmente quando estas duas personalidades são do mesmo partido e continuamos a ter situações de lutas básicas, não é de poder, mas de quem faz o quê. Por exemplo, temos a situação de uma secretaria provincial de desporto, por exemplo, em que tem na província e tem o próprio com o secretário de Estado, e nunca se sabe onde ir buscar ou com quem trabalhar para a submissão, por exemplo, de um documento básico.
porque as duas secretarias funcionam... É preciso aqui uma lei que estabeleça as responsabilidades de cada um. Limites, não só. Tem que se levar em conta que naquela província houve eleições onde o governador provincial fez promessas na província, tem base e as pessoas escolheram aparentemente mediante aquilo que a pessoa foi prometendo. Na campanha. Se esta pessoa não tem finanças, não tem como trabalhar, como é que é possível esta pessoa implementar aquilo que foi prometendo durante a campanha? Como é que é possível esta pessoa fazer? Parece-me que esta figura de secretário de Estado só está aí para poder ficar maior do que governador. Pois. Dias Letela, qual é que é a sua visão com relação a esta questão de secretário de Estado, governador? Há algumas disputas, ainda que não muito visíveis sob o ponto de vista prático, mas já vimos muito na imprensa, inclusive a Mídia Mais já reportou. Talvez dizer que é preciso assumirmos que estamos perante um processo novo, um processo em que Moçambique está a aprender. Eu sempre disse que o governo de Moçambique é um governo que admira, vive e quer a paz. O colega Yassine foi deputado, sabe como é que foi o processo da descentralização, qual foi a pressão que a Renamo fez para que o processo da descentralização entrasse em vigor ainda neste mandato. Então, é normal e temos que assumir que estamos ainda na fase de aprendizado. É normal que essas situações aconteçam. Moçambique, como eu disse, é um país, é um governo, a Frelimo é um governo de cedência. Nós temos países que aparentemente as pessoas até elogiam, mas que estão muito atrasados, como é o caso de Angola. Angola até agora não se realiza eleições municipais. Até agora. Mas o Moçambique está muito avançado naquilo que é a cedência por parte daquilo que são os pedidos ou exigências dos partidos políticos. Então, é preciso que assumamos que se houve erro naquilo que é o definir das linhas de atuação, foi um erro em que deve ser colmatado com o tempo, mas o processo está a acontecer, era necessário que acontecesse para harmonizar aquilo que eram as exigências dos moçambicanos. Dentro do que ainda é preciso fazer, acha que é preciso urgentemente estabelecer responsabilidades, quem faz o quê, para evitar esta colisão? Isso não se pode negar. É preciso que isto aconteça, para que no futuro tenhamos um partido, tenhamos um governo a nível das províncias definido daquilo que vai ser o papel de cada dirigente. E isso como é que se diz, não se pode negar. De um ou de outro jeito o processo vai ser contínuo e acreditamos que não vai ser só neste mandato que vamos conseguir colmatar todas as exigências a nível daquilo que é a descentralização a nível das províncias. Obrigado, Dias Letela. Obrigado, Sônia Mbo. Obrigado, Mohamed Yassine, por terem estado conosco nesta que é a última edição do Grande Fórum para o ano 2020. Eu carrego o desejo de todos os convidados aqui do programa para que isto aconteça no próximo ano, que tenhamos mais tempo para podermos debater os assuntos que interessam o país. Eu volto no próximo ano com mais temas que interessam a nação moçambicana. Até lá, fique bem, boas festas e bom ano 2021.